Aprenda a utilizar alguns dos mais populares frameworks Frontend, como Bootstrap, Metro UI e Materialize CSS. Tudo isso e um pouco mais está disponível gratuitamente em nosso curso de Frameworks Frontend. Link na descrição. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Satellosoft. Eu sou o Gunnar Correia, você já sabe do que se trata o nosso projeto, então sem muita enrolação, vamos dar continuidade. Então, eu vou remover essa logo aqui porque eu achei que ela ficou bem estranha e a gente vai montar o nosso layout a partir de agora. A gente tem uma base aqui e eu vou montar a página de cadastro e de edição, ok? Ok, vamos abrir aqui o nosso editor, beleza? A gente tem aqui o Find. O Find ele vai ter exatamente o mesmo corpo. Ctrl C aqui. Vamos colocar aqui Ctrl V. A gente pode apagar esses caras aqui. Melhor, vamos manter esses mesmos resultados aqui. Vamos só apagar essa logo aqui de cima que eu achei que ficou estranha. Mas na verdade é que a gente não tem um outro layout, né? Para poder colocar ali, cair no Find. Tá, vamos apagar essa div. E vamos deixar só o logo aqui. Clico nela, beleza. Aqui na index a gente apaga a logo. Ok. Vamos só dar aqui, pode ser inline mesmo, style. Margin top. Sei lá, 25 pixels. Ok. Quando a gente busca, parará, ok. A gente chama um cara chamado txtfind, né? Então aqui, dentro de box, vamos colocar lá, um H3 exibindo resultados para... Vamos fazer um ternário aqui. Na verdade não precisa, vai. Um get aqui e passa nosso objeto txtfind exibindo resultados para... Vamos colocar um parágrafo ao invés de um H3, que eu não quero isso aqui em negrito. Ok, beleza. A gente está importando nosso CSS, nossa fonte family. Ok, posso apagar esse... Posso deixar também, isso aqui não tem problema. Na aula passada a gente colocou essa instância aqui, né? A gente vai usar esses caras. A gente também tem a nossa base de dados. A gente vai vir agora para Create. Eu vou pegar o do Find aqui, que já tem mais ou menos o corpo que eu preciso. Create. Ctrl V. A gente vai remover essa instrução aqui. Então, se a gente estiver aqui em New, vai cair em Create. E aqui eu vou colocar um título. H1 barra H1. Cadastrar. Tá, ficou fora. Por que ficou fora? Deixa eu dar uma olhadinha no CSS. Só pra gente descobrir o porquê. Tá. Eu não sei porque estava branco H1. Provavelmente deve ter usado em algum lugar esquecido, né? Ctrl F5. Limpar o cache, ok? Na verdade eu já sei. Porque o título fica aqui fora. Ok. E aqui a gente vai ter um form. Class não preciso. Action, vou mandar para essa mesma página que a gente está cadastrando. Ou seja, aqui em cima a gente vai pegar essas informações. Então não preciso colocar. O method vai ser post. Label. Vamos colocar aqui. Nome. Vou colocar um for aqui. Txt nome. Aqui o input type text. O name vai ser txt nome. Importantíssimo ter um ID txt nome. O label é esse cara aqui. Então quando eu clico nele, ó, no label, ele já coloca esse campo para mim em foco. Mas para isso, esse atributo for tem que ter, esse valor do atributo for tem que ser o mesmo que o ID, tá? Placeholder, nome completo.
Deixa eu ver. Placeholder. Ok, nome completo. A gente vai ter uma classe aqui, se você se lembra, é o class input text. Input text. Ok. Beleza. Vamos colocar uma div aqui, eu não preciso. Acho que não precisa não, né? Vamos copiar esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Nome. E-mail. Tá. O que eu vou fazer aqui então? Deixa eu copiar esses caras. Div. Jogo esse cara para baixo. Vou chamar de form control isso daqui, tá? Seleciona tudo. Lines, auto-indent. Então eu vou criar uma classe que acessa esses elementos aqui para mim, tá? Do form control. Aqui no nosso CSS, lá embaixo, tanto faz o lugar, tá? Eu vou colocar lá no finalzinho. Aqui eu vou ter o form control. Vai ter um display block. Ok. Então agora se eu copiar essa instrução aqui, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui embaixo. Na verdade nem precisa do display block, né? Acho que por padrão as divs já são display block. Eita. Nem precisa, né? Ok. Vou deixar aqui um margem. Tá, um margem de 10 pixels. Não quero ninguém encostado em ninguém. Ok. Depois aqui, ponto form control. Label. Display block. Ok. Font size. Font weight pode ser bold. Font size 1.1 M. Ok. Eu quero um text blue aqui. Deixa eu pegar aqui. Pode ser esse aqui. Color. Passa esse hexadecimal. Uma outra coisa que eu quero fazer é remover o outline. Quando a gente clica, a gente pode ver que fica uma borda ali, né? Então, eu quero remover esse outline ali. Uma borda azul, se eu não me engano, é o padrão. Então, aqui, outline. No. Ok. Border. No. Ok. Vou colocar aqui um border. Um px solid. Vou colocar nesse azul aqui também, vai. Ok. E quando a gente tiver em active, vamos colocar essa cor aqui. Esse azul. Vai ficar mais legal, né? Active. Ctrl C, Ctrl V. E focus. Acho que é só o focus, não precisa do active. Ok. Beleza. Ctrl C não. TXT e-mail. Ctrl V. Ctrl V. Aqui a gente vai ter e-mail principal. Legal. Aqui a gente troca para e-mail. Ok. O outro dado que a gente tem também é o sexo do nosso usuário, da nossa pessoa. Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar de radio button sexo. Input type radio button. Acho que era só rádio, na verdade, né? Deixa eu só confirmar. Isso, era só radio. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara, sexo. Beleza. Que tá em display block, né? Tá, vai dar um BOzinho aqui pra gente. Porque eu vou precisar de 2.
Deixa eu pensar. Vamos colocar um select aqui, vai ficar mais interessante. Select class por enquanto não temos. For sl sexo. Deixa eu até copiar ele para baixo depois. Aqui a gente tem um option. Opa. É um option e não opt group. Option. Value M masculino. Vamos colocar por ordem alfabética, né? Feminino. Feminino. Family. Ok. E masculino. Esse cara, ele não tem um comportamento, então ele vai exibir desse jeito aqui pra gente. Mas eu acredito que se a gente colocar aquele class input text, vai ficar interessante. Tá. Não ficou 100% ali, mas tudo bem. A gente tem o estado também. O estado, eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. SL estado. O PHP a gente vai pegar esse cara. Ok, tenho aqui o estado também. Então, se a gente vier atualizar aqui, já temos o estado. Coloquei só 3 para exemplificar. Deixa eu pensar. Eu acho que se a gente tirar esse cara, vai ficar 100%. Eu ia tirar a largura máxima. O ideal aqui seria ter um sistema de grid, né? Mas não vamos complicar mais. Ok, a gente vai ter aqui agora uma outra div. Barra div. Opa. Tinha que ter um sistema para comentar, para identar mais fácil. Eu achei uns plugins, mas quebra tudo. A gente vai ter um input type submit. Vou chamar de btn send. Cadastrar. Class btn bg green. Ok. Copia tudo isso daqui. Melhor. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Parará. Vamos copiar esse cara aqui. Colar ele aqui embaixo. Posso deletar esse cara. E aqui a gente vai exibir uma variável que não existe ainda. Ela vai dar um erro. Se a gente atualizar a página. Que é a result. Define variable. Que é essa variável aqui, ó. By default é vazio. Ctrl C. Vamos aqui em update. Ctrl V. Mantém os mesmos dados aqui. Editar. Result, logo, nome. A gente vai ter um outro campo aqui. O Windows, enquanto você trabalha, ele faz coisas nada a ver para travar o seu sistema. Writing. Vou chamar de txtid. Tá ok. Bom, eu acho que isso daqui é a base do nosso sistema. O delete, a gente vai receber aqui um ID. Então, ID recebe filter underline input. Eu não uso get, tá? Então, a gente vai passar aqui um filter get. Melhor, input get. Então, a gente vai filtrar o que vai chegar do nosso input. Então, qual input que tu quer ler? O get, tá? Que seria esse cara aqui, ó. Ok? Então, filtra esse input. A gente passa o nome da nossa variável. Vou chamar de ID. E aqui a gente fala qual que é o tipo de dado que a gente espera, tá? Então, filter sanity number int, tá? E aqui
header, código code remove, header, location, Lzinho maiúsculo, index.php. Então, se eu acessar aqui delete.php, ele tem que me devolver para aquela página. ID recebe 5. Ok, devolveu para index. Beleza. O delete também já tem um código implementado. E agora a gente começa a trabalhar com o nosso PHP de fato. Bom, pessoa controller, a gente tem aqui uns métodos já, né? Eu vou ter aqui na minha pasta model um arquivo que eu vou chamar de pessoa model.php e vou explicar o que são esses caras. Bom, a gente vai trabalhar com uma arquitetura de MVC. M de model, V de view e C de controller. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem a nossa base de dados, a gente tem a nossa interface, que é a visão, tá? A gente chama isso aqui de visão, nosso browser aqui. E basicamente, nós não podemos pegar a nossa visão e vir direto consultar os dados aqui, porque precisa de alguém intermediando, se essas informações podem ou não, se dados estão ou não válidos, se tem que ter um tratamento ou não. Então, para isso, cai na controladora, tá? Vou fazer tipo uma engrenagem aqui, só que vai aparecer uma flor, tá? Aprenda a utilizar alguns dos mais populares frameworks frontend, como Bootstrap, Metro UI e Materialize CSS. Tudo isso e um pouco mais está disponível gratuitamente em nosso curso de Frameworks Frontend. Link na descrição. Tá, então a view chama a controller processa as informações que a view solicitou, falou, ó, esses campos aqui estão inválidos, então já devolve para você aqui, ó, estão inválido. Então, nem foi na base, tá? Acesso à base de dados é um acesso sensível. Aqui é onde estão as informações. Então, não é qualquer coisa que tem que vir aqui. Não é qualquer pessoa, qualquer informação que vem buscar direto aqui. Então, o MVC, ele trabalha dessa forma, tá? Então, a gente tem a controladora e a gente tem a model aqui, o modelo, que faz essas consultas no bancos, deleção, remoção. Deleção e remoção é a mesma coisa. Inserção, consultas, triggers, view, e tem uma pancada de comandos para a gente usar na base. Então, sei lá, cadastra um usuário, chegou todos os dados aqui, a controladora validou, a gente vai fazer isso, falou, tá ok? Tá. Então, manda para o nosso método da modelo, fala, ó, cadastra esse cara aí pra gente. Cadastrou? Beleza. Então, a model devolve, ó, eu consegui cadastrar. Aí o controller fala e devolve, ó, cadastrada. Chegou aqui, dado tá inválido. Vamos simular, sei lá, o cara cadastrou com dados de qualquer jeito, burlou o JavaScript, caiu aqui no controller, o controller fala, ó, tá inválido essas informações, não rola, tá? E nunca o acesso pode ser assim, tá? É basicamente essa a ideia do MVC, é um padrão de designer de softwares, ok? Então aqui, a gente tem que passar o namespace onde que o nosso pacote se encontra. Ok, então tem o pessoa model, nosso namespace é model. A gente vai usar uma classe que é do Victor. Eu vou copiar ela aqui que eu tenho ela no outro projeto e eu vou explicar ela mais ou menos para vocês como que ela funciona. Bom, a gente tem aqui a pastinha útil e aqui dentro tem a nossa base de dados. Então aqui o autor é o Victor Tassinari e aqui a gente passa alguns dados do nosso sistema, da nossa base de dados, tá? Então aqui é uma classe que ele chama de modelo. Aqui já estou passando o namespace, tá? Então app util use PDO, tá? Isso aqui a gente tem que passar para o PHP, como a gente está usando o namespace, falar, ó, utilize aí a sua biblioteca PDO. Então aqui eu tenho algumas variáveis privadas, tá? Isso aqui é o padrão Singleton, eu não vou explicar. Debug, se a gente quer não exibir erros, qual que é o servidor, usuário, a senha e o banco de dados. Então a gente sabe que o banco de dados é o CAD People, ok? Então a nossa base de dados se chama CAD People, tá? Então passo CAD People, o usuário do meu champ padrão é root, a senha é vazia. Se você estiver usando um outro servidor, você vai ter que ver na documentação quais são os dados definidos, ou se você definiu algum, você coloca aí. O servidor por hora é localhost. Aqui a gente pega a conexão, tá? Ali inicia a conexão, cria uma nova instância da classe PDO,
passa aqui os dados certinho do banco, o tipo de codificação que é char7 UTF-8, passa a senha, passa aqui alguns parâmetros, tá? Para emular um prepared, atributos, retorna a conexão. Então o Singleton basicamente vai verificar, já existe uma conexão? Existe. Então retorna ela. Se não existir, cria uma nova. O disconnect, o PDO, a gente não tem o método disconnect, então a gente passa nulo para conexão. O getLastID, quando você precisar cadastrar alguém e retornar o código do cara que acabou de ser cadastrado, tu usa esse método aqui. Então vai lá, dá um insert e depois chama o getLast, o last insert ID, né? No caso a gente chama esse método getLastID, que ele vai pegar a nossa conexão e vai falar qual que foi o último cara inserido. Begin transaction, não vou explicar isso, mas o conceito de o tudo ou nada, rapidamente explicando por cima, a gente tem que cadastrar 10 caras, então a gente inicia uma transação e fala, cadastra esses 10 caras. Se no nono deu erro, rollback, não persiste. Se conseguiu cadastrar os 10, comita essas informações, ou seja, persiste. 10 resultados, se cadastrou os 10, beleza, persiste essa informação. Se não cadastrou os 10, rollback, volta tudo, não cadastra ninguém. O execute carry, ele pega a conexão, faz um prepare do nosso SQL, então a gente vai trabalhar com um sistema anti-SQL injection, então ele vai filtrar os dados para que a gente já trata os dados na entrada e aqui a gente vai tratar de novo, tá? No caso essa classe já trata, então vai pegar essas informações, a montar uma carry, depois na hora de executar aqui a gente passa os nossos parâmetros, a gente vai ver melhor isso daqui. Ele faz um sistema anti-SQL injection aqui filtrando algumas informações. Vou selecionar tudo isso daqui que está tudo mal indentado. Ok. A gente tem o execute carry, que é para retornar todos os caras, são fetch all. A gente vai trabalhar com isso. A gente tem o execute non carry, que é o que a gente vai usar para cadastrar, deletar e alterar. Então uma consulta, uma execução sem consulta, tá? Aqui ele retorna umas informações para a gente, ó. Ele devolve umas informações. Aqui não, ele só devolve, ó, cadastrou, executou ou não SQL, tá? E essa condição, se executou ou não SQL, não quer dizer se deletou ou não, se excluiu ou não, se alterou ou não. Ele falou, ó, o SQL rodou, se tiver algum erro com o seu SQL, dane-se, rodou, não deu nenhum erro, tudo certinho. Number rows, quantidade de linhas, e o get debug state, ok? Então, basicamente, essa é a nossa classe de modelo. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter um public function. Eu vou dar o mesmo nome que eu dei aqui, create. Então, create. Aqui a gente espera um cara, que é pessoa, uma classe do tipo pessoa. A gente vai usar o método try_catch. Nesse caso aqui é o PDO exception ex. Então, se houver algum erro, echo erro. E depois passa aqui o ex get message. Vai pegar a mensagem do código de erro, tá? Então, sempre try catch. Por quê? Porque se houver um erro, tem um tratamento aqui. Então, ele retorna false aqui pra gente. O nosso SQL vai conter a seguinte instrução. Eu vou colocar o que é SQL maiúsculo, o que é nosso minúsculo, tá? Então, insert into pessoa. E aqui a gente passa os dados, tá? Então, as nossas colunas e os valores. Só que os valores não vão ficar direto ali dentro, tá? E-mail, sexo e estado. Então, a gente copia esse cara aqui, cola aqui dentro. E a gente vai colocar 2 pontos aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. E por que a gente vai colocar 2 pontos aqui? Porque a gente vai fazer um prepare. Lembra que eu acabei de explicar que a classe faz um prepare para evitar SQL injection? Se você não sabe o que é SQL injection, é basicamente uma técnica de, não invasão, mas uma técnica de burlar o sistema que hackers usam para danificar o seu dado. Então ele consegue deletar sua base de dados, fazer um monte de coisa. Isso acontece quando você vem aqui e coloca nome, e-mail, coloca as variáveis aqui dentro, sem filtro nenhum, tá? A gente vai ter um filtro na controladora e aqui a gente vai ter um outro filtro também, tá? Então aqui nome, e-mail, sexo e estado. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Então, pessoa,
get nome. A gente vai criar essa classe já, tá? Mas perceba que a gente já está usando uma coisa que a gente não criou. Então já existe um padrão. As coisas não são bagunçadas. Get nome, Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+V. Então get e-mail, get sexo e get estado. Eu desenvolvi um sisteminha aqui para mim. Na verdade até tem uma extensão aqui, mas não lembro qual que era. Que eu só vou lá, coloco aqui os dados que eu quero. Então ID, nome, e-mail, sexo e estado. Ok, pronto. Já está aqui os atributos, ó. Copiar essa classe como um todo. A gente vai vir aqui em app, cria uma pastinha, vou chamar de entity. Entity, ok, entidades. E aqui dentro a gente vai criar uma chamada pessoa.php. Cola esses caras aqui. Eu vou explicar o que é isso, tá? Então, pessoa, qual que é o nosso namespace, galera? Namespace nosso é o app entity. Ok. Então, basicamente, eu tenho atributos privados. Eu tenho uma classe pessoa que tem os dados de uma pessoa, só que eu não posso acessar essas variáveis. Isso quebra a regra de orientação a objetos. Então, eu deixo tudo como privado. E como que eu passo um valor para esses caras e como que eu recebo? Simples. Você passa usando o setID e você recebe usando o getID. Então, tudo que a set define e tudo que a get obtém. Então, getNome vai fazer o quê? Vai retornar o valor da variável nome. E para passar, então, thisNome, esse atributo aqui, recebe o quê? Esse dado que está chegando aqui. Tá? Então, pega a nossa variável global, nosso atributo global, e seta essa informação aqui. Aqui em cima a gente tem um construtor. Basicamente, a gente vai passar... Deixa eu colocar 0 aqui. Basicamente, a gente vai passar os dados para cada mesma forma. Então, ao invés de eu ficar passando pessoa, set ID, pessoa, set... Pessoa, set... Não. A gente passa new pessoa e coloca os dados aqui nos devidos parâmetros. Eu vou explicar isso aqui melhor daqui a pouquinho, que a gente vai fazer desse mesmo jeito aí, tá? Então, como a gente está usando pessoa aqui, eu preciso dar um use app entity barra pessoa barra invertida, tá, galera? Então, entity pessoa, ok. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai também precisar da use app util barra model. Modelo. Ok. Então, olha só. Private, vou chamar de PDO, que é o nosso driver que a gente está usando. Então, public function, underline, construct, abre e fecha parênteses. Aqui diz, PDO recebe new model. Então, nossa variável PDO vai receber uma nova instância da classe model, que é essa classe aqui, ó. Ok? A gente chamou ela aqui em cima e a gente passou ela aqui embaixo. Deixa eu ver, a gente está com 27 minutos, dá pra gente terminar essa aula tranquilo. Aqui então, um return diz PDO execute carry one. Execute não carry, na verdade, né? No carry. A gente passa o SQL e a gente passa os parâmetros. A gente já viu isso lá na classe de conexão. A gente vai chamar o método aqui execute no carry, que é esse cara aqui, ó. Então, passa o SQL. É opcional passar o parâmetro se tiver, a gente passa, se não tiver não precisa, que ele já atribui nulo. Ele monta esse SQL aqui pra gente, tá? Então, é basicamente isso. Só pra gente finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou... Aqui a gente precisa também dessa informação aqui, Ctrl C, porque a gente vai definir uma pessoa ali, tá? Crie uma API para cadastro, consulta, edição e deleção de vídeos em nosso curso de PHP API RESTful. Desenvolva também uma aplicação frontend para consumir a nossa API usando Ajax e Bootstrap. Private, aqui a gente vai ter o model, na verdade. A gente acessa modelo e acessa pessoa model. Então, private pessoa model recebe new pessoa model. Aqui a gente passa
this pessoa model recebe, melhor, a gente cria a variável aqui em cima, ou atributo, e passa ela aqui embaixo. Posso fechar isso daqui, seleciona tudo, line out identity. Eu vou... Bom, estamos com meia hora, eu vou parando por aqui. Então, próxima aula a gente termina isso. Academy.